Muitas pessoas me perguntam como eu decoro datas e nomes, etc, etc, né? Então as pessoas acham que tu fazer um curso de história é que tu vira efetivamente um calendário, né? Um verdadeiro almanaque, né? Para os antigos, né? Um almanaque onde tu tem todo, né? Todos os índices de todas as datas que aconteceu no mundo por datas, né? Bom, história não se faz assim. História não se faz por nome e data. Não se faz como um almanaque. Você até pode usar datas como referência para o pensar histórico, é claro. Mas as datas são muito mais uma referência do que realmente fazer história. Uma coisa é cronologia, em que você, né, delimita o tempo por uma linha métrica ou até mesmo por círculos, né? Enfim, você organiza esse tempo. Então a cronologia, outra coisa é história. História, né? Para fazer história, você tem que ter uma reflexão de contexto. Contexto, né? Então a história se trabalha com fatos e esses fatos têm contextos. Efetivamente, você precisa fazer uma análise de contexto. Não pode simplesmente enumerar datas sem pensar sobre isso. Então, é como uma investigação policial, onde, né, se busca o fato, né, a análise de um fato, de um crime, e, bom, esse crime tem vários elementos que chegam a uma resposta à solução do crime, e, efetivamente, você tem que ter um contexto. Esse crime aconteceu por algum motivo, em algum tempo e espaço. Bom, a gente também tem que saber que historiador não faz análise do passado meramente. Ele usa-se do passado para tentar mostrar para a sociedade, para tentar entender o presente. Portanto, nós não ficamos congelados ao tempo pretérito. Nós usamos o pretérito para entender o presente. Bom, se o Brasil tivesse uma noção mínima de história e do passado recente, não elegeria Bolsonaro, né? E nem elegeria em 92, por exemplo, em 92 não, em 89, o Collor. Não, porque já tiveram lá o exemplo lá do Jânio Quadros. E agora, com o Bolsonaro, teve o exemplo do Jânio Quadros e o Collor. E agora, de novo, né, uma nova experiência desse tipo, né, candidatos exuberantes, enfim, etc, etc. Candidatos exóticos, vamos dizer assim. O fato, meus caros, é o seguinte, que, como eu falei, nós temos que ter contexto. Nós temos que analisar contextos. E o canal tem que analisar contextos. Quando a gente faz uma análise, é você pegar esse contexto e não só fazer uma questão opinativa, mas é você mostrar os elementos que fazem com que aconteçam alguns fenômenos. E você aí consiga entender melhor o que está acontecendo. A política, ela precisa de ter uma análise histórica, porque sem análise histórica, você acaba cometendo erros que, vamos dizer assim, não nos levam a lugar algum. E pode ser prejudiciais àqueles que querem, de fato, vencer no processo político. Um exemplo típico, tá? Napoleão Bonaparte levou seu exército para a Rússia. E, enfim, teve uma derrota estrondosa. E a partir dali, Napoleão caiu. E Adolf Hitler, na Segunda Guerra Mundial, fez a mesma estratégia do Napoleão e acabou, de fato, perdendo a guerra, porque exatamente o Exército Vermelho, né, venceu por ter conhecimento do campo, do território, enfim. E aí, né, gente, foi uma derrota daquelas tremendas. Graças a Deus, né, que realmente o Hitler perdeu. Mas se ele tivesse tido um pouquinho de história, ele não cometeria esse erro. Não importa, gente. O que importa é o seguinte: o que a gente está vendo aqui são análises rasas, análises de pessoas que não têm conhecimento histórico, que não têm conhecimento filosófico e tampouco conhecimento de ciência política.
Então, se você não conhece os fatos, se você não conhece, não consegue fazer uma análise contextualizada, se você não consegue entender o que está acontecendo, você vai fazer uma leitura equivocada, uma leitura precipitada. Portanto, gente, o compromisso do canal é trazer temas que pode até ser que de repente não vai ter um número de visualizações enormes, não importa. O que importa é trazer elementos que possam surtir uma reflexão para a sociedade, seja a médio ou a longo prazo, não importa. Esta é a nossa posição. Por isso que eu digo, esses canais aí que querem ganhar dinheiro com anúncios do YouTube, que queiram ganhar, beleza, nós aqui temos também, nós temos também a AdSense, né? Nós estamos aí por quê? Por uma questão muito simples. Vídeos que estão com propaganda são mais ranqueados que os outros e você precisa estar no processo. Mas não que a gente esteja correndo desesperadamente por um vídeo para que ele dê tanto dinheiro, porque o valor até é irrisório. O importante para nós não é o dinheiro. O importante para nós, nesse momento, é fazer dessa plataforma um caminho, uma ferramenta para a conscientização política. Nós não estamos pensando mesquinhamente, a gente está pensando num âmbito muito maior, num contexto muito maior. Mas, gente, o mais importante de tudo é o seguinte, é termos a consciência de que o nosso dever nós estamos fazendo. Até porque muitas vezes a gente diz, eu avisei, e vamos continuar dizendo isso. Não há problema algum. O problema mais importante nesse momento é mostrar para a população de que tem muita gente que usa de um discurso teórico, fajuto e barato para enganar multidões, para enganar uma população. E isto nós não vamos permitir, ou melhor dizendo, nós não vamos ficar calados perante esse tipo de comportamento. Gostem ou não, problema é de quem não gosta ou gosta. O problema é a gente fazer aquilo que tem que ser feito. Falar a verdade, ou no mínimo, ter a veracidade dos fatos. Você entrou pela primeira vez no canal, enfim, e achou importante o conteúdo desse vídeo, eu peço então que você siga, aperte o botãozinho do sininho, curta o nosso vídeo, compartilhe a nossa mensagem, porque se ela é importante para você, pode ser importante para muitas outras pessoas. E você inscrito no canal, dê o seu joinha, inscreva-se, tanto você que se inscreveu agora e você já é inscrito, por favor, interaja conosco. Deem as suas sugestões, seu comentário é muito importante. Vamos fazer do YouTube uma plataforma reflexiva e, acima de tudo, interativa.